Olá pessoal, uma live recente que eu tive junto com Adolfo Euclair, ele é historiador. Ele citou essa questão, eu tinha comentado que o Edward Gibbon, né? Ele tinha uma perspectiva de que o cristianismo foi a causa da derrocada do Império Romano, né? O Império Romano caiu por causa do cristianismo. Ele tinha essa linha, né? Porque o cristianismo incutiu nas pessoas uma mentalidade passiva, dar outra face se alguém te bater, e muito pacífica. Então isso meio que não era esse espírito que Roma precisava, né? Roma precisava de um espírito guerreiro para conseguir novas terras e assim adquirir novos escravos e continuar sustentando a sua economia, que depende fundamentalmente de escravos, né? Então, na medida que Roma começou a parar as conquistas e começou a perder território, o fornecimento de escravos se viu comprometido e a economia simplesmente entrou em colapso. Então, o Império Romano caiu muito mais. Essa seria a perspectiva e não essa do Gibbon, de que foi o cristianismo. Né? Aí quando eu falei isso, o Adolfo Clair, ele me perguntou sobre como é que isso está sendo colocado entre os historiadores, né? Será que Gibbon está ultrapassado mesmo, né? Tá datado, né? Já não é mais uma linha que se pensa dessa maneira. Então, esse vídeo ele vai trazer um pouco mais em cima desse argumento. Então, essa marca do individualismo na sociedade romana, né? Ela e o progressivo enfraquecimento dessa responsabilidade cívica foi detetado então pelo Eduardo Gibbon como um lento e secreto veneno, são palavras dele, né, que comprometeu os fundamentos do Império Romano e contribuiu para sua derrocada. O Eduardo Gibbon escreve lá no Declínio e Queda do Império Romano, ele diz assim: a ascensão de uma cidade que se avantajou no Império bem merece, por singular prodígio, ser tema de reflexão para um espírito filosófico. Todavia, o declínio de Roma foi a natural e inevitável consequência da grandeza imoderada. A prosperidade fez com que amadurecesse o princípio da decadência. As causas da destruição se multiplicaram com a extensão das conquistas, e tão logo o tempo ou os acidentes removeram sustentáculos artificiais, a estupenda estrutura desabou, sob o próprio peso. A história de sua ruína é simples e óbvia. Em vez de perguntar por que o Império Romano foi destruído, devemos nos surpreendermos por que ele durou tanto. As legiões vitoriosas que em guerras remotas adquiriam os vícios dos estrangeiros e mercenários, primeiro tiranizaram a liberdade da República e mais tarde violaram a majestade da púrpura. Os imperadores, preocupados com sua segurança pessoal e com a ordem pública, viram-se reduzidos ao vil expediente de corromper a disciplina que as tinham tornado temíveis e a seu soberano e a seu inimigo. Relaxou-se a energia do governo militar e finalmente dissolveu-se com as instituições facciosas de Constantino. E eis que o mundo romano foi engolfado por um dilúvio de bárbaros. Se o declínio do Império Romano foi apressado pela conversão de Constantino, sua religião vitoriosa amorteceu a violência da queda e abrandou a índole violenta dos conquistadores. Tá? O Greg Wolfe, né, que tem esse livro aqui, Roma, História de um Império, ele destaca que o cristianismo ele não conseguiu cumprir seu papel na estabilização política do império, que essa foi a ideia do Constantino, né? E seu papel como religião universal serviu para enfraquecer a ideia de império. Ele diz assim: o cristianismo foi uma ideologia imperial menos eficiente do que tinham sido os cultos estatais tradicionais, em parte devido à tendência crônica ao cisma e à heresia do cristianismo, né? Em parte porque conferia uma autoridade independente a líderes religiosos, como os bispos de Roma. O cristianismo e o Islã não destruíram o Império Romano, mas o mundo que apresentaram era menos receptivo aos grandes impérios políticos da antiguidade. Tá? Então, Eduardo Gibbon sugere que a Igreja Cristã, ao desviar os cidadãos romanos de seus compromissos cívicos, contribuiu para a queda do espírito de coletividade e resistência às invasões, pois pregava com êxito as doutrinas da paciência e da pusilanimidade, sepultando assim os últimos vestígios do espírito militar. Bom, Tim Cornell, historiador mais recente,
Ele observa que esse argumento não consegue explicar o porquê de Roma ocidental ter caído às invasões estrangeiras, enquanto a Roma oriental, também cristã, resistiu. E agora? Perry Anderson é marxista, tá? Ele corrobora a tese de Gibbon, mas como marxista, atribui tal influência a fatores econômicos, uma vez que a criação de um vasto aparelho clerical foi um dos fatores da sobrecarga parasitária que exauriu a economia, sendo a causa determinante do colapso do Império Romano. Isso na análise do Perry Anderson, que é marxista. Em outro texto, Perry Anderson destaca que não há como negar a mudança que ocorria no campo, quando as fronteiras do Império Romano deixaram de avançar, e com isso não pôde manter o fluxo de escravos necessário para manter a economia em pleno funcionamento. Outro autor, Peter Brown. Peter Brown ele publicou um livro chamado O Fim do Mundo Clássico, na década de 70, em que descreve a queda de Roma como um processo gradual, mais pacífico do que se imaginava, de modo que as causas da desintegração do Império se encontram não tanto nas guerras, nas invasões dos povos bárbaros, mas na paz entre esses povos. Olha que reviravolta que ele dá. Né? Outra perspectiva. Ele diz assim, entre o ano 200 e 400, a ideia de uma fronteira mudou. De uma região defensiva que mantinha romanos e bárbaros separados, ela se tornou uma terra do meio, em que as duas sociedades conviviam. A Idade Média começa não com uma dramática queda de Roma, mas com uma absorção mal percebida e irreversível pelos bárbaros dessa terra do meio. Para Peter Brown, a causa mais importante da decadência do governo imperial, entre 380 e 410, que foi das invasões bárbaras ali em Roma, né, foi talvez o fato de que a aristocracia senatorial e a Igreja Católica não deram a devida atenção ao destino do exército romano. O desaparecimento do Império do Ocidente era, dessa maneira, o preço da sobrevivência do Senado e da Igreja Católica. A ideia do fim do Império, queda de Roma, deu lugar ao conceito de antiguidade tardia. Esse ponto é importante, quer dizer, essa ideia de fim do Império, na verdade, havia uma antiguidade tardia, em contraposição à estratégia catastrofista do Edward Gibbon. Né? Will Durant ele destaca que os bárbaros invasores encontraram pouca resistência, porque antes a população camponesa era suprida com guerreiros patrióticos, que lutavam por sua terra, e estes, por sua vez, haviam sido substituídos em grande parte por escravos, indiferentes à propriedade agrícola em que trabalhavam. Greg Wolfe constata a contração econômica entre os anos de 200 e 300, que reduziu de modo dramático a população de muitas cidades, entre as quais a cidade de Roma. Entre as explicações levantadas estão a difusão de pragas como varíola ou sarampo, mudanças climáticas que levavam à queda da produção agrícola e o fato da economia ter atingido a capacidade máxima mais cedo, bem mais cedo. A retomada se observa nos últimos séculos, antes do cristianismo. É considerado resultado muito mais da expansão territorial com a incorporação de novas regiões ao império, algo que não pode se sustentar por muito mais tempo. Outro autor aqui também recente, Daron Acemoglu. O Daron Acemoglu, ele escreveu um livro que Por que as Nações Fracassam. O Daron Acemoglu escreve assim, a queda de Roma ocorreu fundamentalmente pelo engessamento das principais instituições econômicas, o fim da república e a ascensão do regime monárquico. Foram necessários séculos para que o Império Romano finalmente desaparecesse, e o declínio foi lento. No entanto, depois que as instituições, inclusive as republicanas, cederam lugar para as instituições mais extrativistas do Império, o retrocesso econômico se tornou inevitável. Então, uma outra abordagem. Então, você veja que tem várias abordagens, né, para tratar essa questão da queda do Império Romano. Né? E, definitivamente, a explicação do Gibbon, lá, do cristianismo, ela é uma das explicações, mas que não é hoje a mais cotada. Então, isso eu procurei colocar uma referência de vários autores, eu vou deixar todas as referências aqui no final do vídeo, né? Tentando explicar essa matriz, né? Não dá para simplificar a coisa, são várias vertentes tentando explicar esse fenômeno aí que foi o fim do Império Romano, né? Muito obrigado, então.